Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Eduardo e estou iniciando aqui mais um vídeo aqui no canal. Continuando a nossa série de pós-jogos na rodada, eu vou falar dessa rodada de Grêmio e São Paulo, Flamengo e Corinthians. Grêmio e São Paulo foi no Morumbi, Flamengo e Corinthians na Arena Corinthians em São Paulo. O Grêmio e São Paulo foi 0-0. Foi um jogo, na minha opinião, que o Grêmio ele foi controlando o jogo a partir dos 20 minutos do primeiro tempo até o fim do jogo. O controle maior foi do Grêmio, até esse minuto o São Paulo conseguiu agredir mais, mesmo não tendo tanta superioridade numérica na frente. Você vê muitas vezes o Luciano e o Brenner isolados, digamos assim, só chegando com 1-2 na área, os laterais, principalmente o Daniel Alves, sem força física para chegar por conta da idade. Eu entendi o que o Diniz quis fazer na verdade nesse jogo. Ele quis tentar abrir um pouco o Grêmio, porque o Grêmio nesses jogos assim, no início do jogo ele marca muito, condiciona muito a entrada da área, ele faz uma marcação muito forte, muito intensa com o Renato Gaúcho. Você vê as linhas do Grêmio bem recuadas, você vê o PP sobrando para puxar o contra-ataque, mas o São Paulo não conseguiu ter muito isso. Por quê? Porque o São Paulo é um time com meio de campo muito pesado, com o Luan, com o Tietê, com o Igor Gomes, com o Gabriel Sara. Eu acho que esses jogadores não têm umas características corretas para fazer aquela pressão pós-perda que o próprio Diniz exige e pede, porque são jogadores mais lentos, que não tem tanta velocidade como característica. O Igor Gomes, principalmente, é um jogador muito, muito alto. Acho que talvez ele renderia mais centralizado, como talvez ali um falso 9. Ele podia abrir o Luciano e o Brenner, que são jogadores mais leves para fazer essa pressão pós-perda. O Daniel Alves, do lateral, é uma opção boa, porque o São Paulo depende muito dos laterais que avancem, e o Daniel Alves tem uma qualidade de criação melhor que o Juan Fran, por exemplo, muito melhor na verdade. Já o Reinaldo do outro lado tenta com cruzamentos, com chute, mas não tem a qualidade técnica do Daniel Alves. Isso não deu certo, tanto que no segundo tempo o Daniel Alves foi para o meio, o Tietchan veio para a lateral, que também não deu muito certo. Aí o Daniel Alves apagou ainda mais o seu jogo, inclusive mandando uma bola lá na lua, errou uma saída de bola que poderia ter originado o gol do Grêmio. Ele errou o passe e o zagueiro do São Paulo teve que fazer falta. Falando do Grêmio, como eu disse, o Grêmio ele no início do jogo ficou mais marcando, sem conseguir tanto sair da pressão do São Paulo. Mas no decorrer do primeiro tempo, uns 20 minutos, principalmente o Maicon aparecendo, o Matheus Henrique, o PP e o Alisson por dentro, o Grêmio conseguiu não ter talvez chances claras, mas talvez incomodar um pouco a defesa do São Paulo. Teve um lance que, na minha opinião, matou o principal cara responsável pelas assistências no Grêmio, que é o Alisson. O Tietchan, num acidente de trabalho, pisou no tornozelo do Alisson. E o Alisson foi tentando levar ao máximo, até que a gente vê que ele estava claramente não tinha as condições ideais para seguir no jogo, forçou até onde deu. Isso o torcedor gremista conta muito com a raça, com vontade. Tanto que uma imagem marcante da história do Grêmio é o Leão levantando a Libertadores com a cabeça cheia de sangue. Então você vê que raça conta muito no Grêmio. E muitos grandes clubes do Brasil, mas acho que o Grêmio e o Inter, Clube do Sul, são clubes que se tiver que dar o sangue, literalmente, o jogador dá o sangue por seu clube. No segundo tempo, o Renato tentou algumas trocas, tirou o Maicon, que fez uma boa partida, mas pela idade cansou, botou o Jean-Pierre, botou o Ferreira, que é uma grande promessa do Grêmio, sendo tratado como já o substituto do PP, que já é um jogador que o Grêmio já, no futuro, talvez até um futuro mais próximo, digamos assim, eles pensam em fazer um caixa com o jogador. Já o São Paulo pegou umas trocas que não deram muito certo, foram trocas que o time não conseguiu crescer de produção. Então, colocou o Toró, por exemplo, colocou o Paulinho Boia, que são jogadores, na minha opinião, que não tem qualidade técnica para fazer parte do elenco de um clube como o São Paulo. E teve 3 lances que o torcedor do Grêmio chorou muito, reclamou muito, melhor dizendo, nesse jogo, que foi o lance do Tietchan, que eu falei que, na minha opinião, foi um acidente de trabalho. O Alisson girou, o Tietchan tentou cortar a bola, mas chegou atrasado. Aí não tem como você tirar o pé, ele pisou mesmo e tirou no jogo. E teve 2 lances. Primeiro, um pênalti do Reinaldo no Jeromel. Ele segurou o Jeromel e o juiz não deu nada. Eu acho que esse juiz não tinha que ter apitado esse jogo, porque um outro jogo anterior, contra o Atlético Mineiro, segundo o próprio Gaciba, ele manipulou mal o software do VAR e deu impedimento no gol legal do Luciano. Já o Daniel Alves, na minha opinião, deveria ser expulso, porque ele pisou, fez a falta no jogador do Grêmio e não foi expulso, só sofreu cartão amarelo. Além disso, no primeiro tempo, lembrei de outro lance, teve uma falta do Reinaldo no PP. Não foi uma falta forte, foi uma falta, digamos,
que se fosse no meio de campo não seria chamada tal falta de jogo, falta tática, mas pela circunstância ali teria que ser expulso, porque o PP ia chegar na cara do gol e o Ronaldo era o último homem na jogada praticamente, tirando o goleiro. Então acho que esse resultado, na minha opinião, foi ruim para os dois times, porque o Grêmio estacionou ali naquele meio de tabela, não conseguiu nem fazer 3 pontos para encostar no G8 e não conseguiu mais incomodar mais nenhum time. E o São Paulo, na minha opinião, marcou o território dele. A questão vai brigar por G4, por G6, por G8. Não vai brigar pelo título. Falando de Flamengo e Corinthians 5-1, nenhum otimista corintiano, nem mais pessimista corintiano analisando pensaria num resultado como esse. Nenhum otimista flamenguista pensaria num resultado como esse também. 5-1, você viu que é uma defesa do Corinthians perdido, o Flamengo com esse gramado. E eu acho que o Flamengo tem que começar a olhar essa parte do Maracanã do gramado. Com as bolas de forma muito rápida, a qualidade técnica do Flamengo é infinitamente superior ao do Corinthians. E no meio de campo, formado com um volante como o Gerson e Thiago Maia, você só vai ter essa de bola qualificada, você vai ter um bom passe. O Thiago Maia tem uma característica muito interessante de receber a bola, conseguir romper na marcação com ela em velocidade, isso é muito importante. O Gerson é um jogador que prende a bola, que toca, um jogador mais clássico, digamos assim. O Vitinho por dentro, que foi, na minha opinião, melhor em campo mesmo, ele é um jogador por dentro que rende muito mais, porque ele é um cara de drible curto, e um drible curto consegue quebrar essa marcação por dentro, e um cara que finaliza bem, estando ali mais perto do gol, e tem a chance de marcar um gol, como foi o segundo gol do Flamengo, que foi um gol dele, uma jogada do Everton Ribeiro, rolou para ele, cortou, estou de canhota, chapado, sem chance para o Cássio. Já o Everton Ribeiro, em alguns momentos do jogo, estava um pouco vacilante, errando passes, mas ele fez um gol, deu uma assistência, participou muito e participou diretamente de 3 gols, porque iniciou praticamente a jogada do terceiro gol, do gol do Bruno Henrique. Então ele é um jogador muito essencial no Flamengo. O Flamengo é criador, o Flamengo tem a sorte de ter 2 caras no elenco, como Arrascaeta e Everton Ribeiro, 2 criadores, um pela direita e pela esquerda. Então, tendo o Felipe Luiz de um lado, que também cria jogada, o Willian, que é um lateral que não participa tanto da criação, como participa o Rafinha, mas é um lateral que vai muito no fundo. Tendo esse jogador que o Flamengo tem, o time bem acertado taticamente, a defesa nesse jogo evoluiu também. Então, um time desse jeito é muito difícil de ser batido. Tem que estar num dia muito ruim, o técnico tem que fazer muita besteira para um time como o do Flamengo ser derrotado. Então, eu acho que o 5-1 ninguém esperava, mas esperava a vitória do Flamengo, mas não um 5-1. Da mesma forma como foi, eu acho que o Corinthians tem que acertar muito algumas coisas. O Mancini chegou agora, mas tem que entender que o time do Corinthians não dá para marcar pressão em jogos contra o Flamengo, Inter, Atlético Mineiro. Ele colocou o Cássio numa saia justa impressionante, é um goleiro que de algum tempo vem apresentando algumas falhas, esse ano um pouco mais, e o Walter, já que o Walter no último jogo do Corinthians, que eles ganharam por 1-0 com o gol do Everaldo, ele foi tão bem, ele tinha que seguir no gol, não colocar o Cássio, segurar um pouco o Cássio, deixar o time talvez um pouco crescer, a defesa crescer de produção para ele entrar. Tanto que o Cássio, por exemplo, falhou no terceiro gol, ficou perdido no escanteio, o gol do Natan que cabeceou. Talvez se o Cássio tivesse uma confiança, tivesse um momento bom, não tomaria esse gol. Na parte do Flamengo, tem que ficar atento em alguns momentos que o time dá uma desligada, a defesa sofre muito, bola aérea ainda tem alguns probleminhas, tanto que os 2 gols do Corinthians no jogo, o primeiro anulado, um lance um pouco polêmico, porque o VAR não jogou uma imagem clara que mostra que o Gil estava impedido, ficou ali por conta da tecnologia mesmo. Acho que esse lance talvez tenha um pouco mais de discussão na imprensa. Eu acho que esse lance, se fosse validado, acho que esse lance específico passaria muito batido, porque ali, pela imagem divulgada antes das linhas traçadas, o gol ia ser validado, porque a olho nu era gol legal. Mas é aquilo, né? O VAR é didático. A linha vermelha, que é a linha de quem está atacando, está à frente. Da linha azul, que é a linha do zagueiro, esse cara está impedido, foi o que aconteceu. Foi ali definido pelo ombro, pelo que foi divulgado pelo VAR. Mas eu acho que tinha que divulgar uma imagem mais assertiva. Talvez uma imagem da visão do Bandeirinha, como foi o lance ou melhor, nesse caso, um lance da visão do Bandeirinha, porque como foi o lance do gol do Vasco, que foi anulado, só que no caso do gol do Vasco foi um ângulo oposto à Bandeirinha, para mostrar que de fato o Guilherme Paredes estava impedido naquele lance.
Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, compartilhem, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações. Você flamenguista, acha que o Flamengo vai continuar essa batida? Vai brigar até o fim pelo título? Você acha que não, acha que vai ficar, acha que o time vai perder força, porque essa correria tá sinistra, pode ter lesões musculares? Você corintiano, você gremista e você São Paulino, comenta aqui o que você acha do seu time nessa rodada, o que você acha que tem que melhorar e o que você acha que vai acontecer com o time brasileiro em relação à classificação, à pontuação. Valeu, galera, esse vídeo de hoje. Valeu, falou, tchau.